você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 37. Eu tenho hábito, assim, tanto de anotar nos meus cadernos, tenho lá que não tem nem a capa mais, tanto fazer bloco de notas também. E essa palavra que eu vou pregar hoje, já é a terceira vez que eu prego essa palavra. Eu comecei pregando ela em 2022, no mês passado, pedindo uma orientação de Deus. Nós fomos lá na Batista Caboche, em São João. Deus me direcionou a ministrar essa palavra tem um mês atrás, e hoje, novamente, eu vou estar ministrando ela aqui. Atos capítulo 2, nós vamos ler do 37 ao 41, e depois nós damos seguimento. Amém? Vamos lá? Ele diz assim: e ao ouvir isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E desse modo os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos, Senhor, que a cada dia a tua palavra crie raízes profundas dentro de nós, Senhor. Senhor, nos leve a cada dia a vivermos uma vida de devoção, Senhor, a vivermos uma vida de praticar as Escrituras, Senhor. Nós te pedimos, nos auxilie, nos ajude, Espírito Santo, nisso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Então, irmãos, todas as vezes que eu anoto uma palavra, sempre que eu vou pregar de novo, eu vou acrescentando, Deus vai me dando algo e eu vou colocando nela. E dentro aqui da introdução, o que nós precisamos entender quando nós falamos a palavra comunhão? Muitas vezes na nossa mente como cristão, quando se fala em comunhão, nós achamos que comunhão é comer junto. Comunhão não é comida. A comida, ela faz parte da vida do crente. Se crente ganha, nós ganhamos esse título aí, não tem jeito. Mas não é a questão somente de estar sentado à mesa comendo, que isso vai nos dar comunhão, que nós vamos viver uma vida de comunhão. Quando nós falamos sobre igreja orgânica, é uma igreja onde, entre os cultos de domingo e entre as reuniões caseiras, há relacionamento uns com os outros. Com alguns irmãos nós vamos ter mais relacionamento, com outros menos, mas há uma medida de comunhão que precisa haver no meio do corpo. E nós precisamos, assim, debruçar nisso, porque Salmo 133 fala o quê? Que a bênção do Senhor é ordenada no meio da comunhão. É bíblico isso, nós precisamos caminhar nisso. E eu lendo um livro do Bonhoeffer, ele disse a seguinte coisa: comunhão cristã significa comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não existe comunhão cristã que seja mais do que isso ou que seja menos que isso, seja na forma de um único e breve encontro, ou seja na forma de uma comunhão diária ao longo de anos. A comunhão cristã não é outra coisa senão isso: pertencemos uns aos outros unicamente por meio de Cristo e em Cristo. Ou seja, a centralidade do Evangelho precisa ser o quê? Cristo. Irmãos, a igreja de Cristo, ela tem um único tema. Tem um pregador de Curitiba, o Leandro Vieira, ele fala muito isso:
que a igreja ela é monotemática, ou seja, qual é a mensagem da igreja? O Evangelho, as boas novas. Isso é o tema da igreja. Se fugir disso daí, qualquer outra coisa mais é inventação de moda. O tema da igreja precisa ser sempre o Evangelho, Cristo sendo apresentado às pessoas. E dentro disso, a primeira coisa que aconteceu aqui, os apóstolos testemunharam acerca do derramado Espírito. E o que foi acontecendo? Pedro foi instruindo aos irmãos e ele começou dizendo: olha, deixa eu trazer uma orientação para vocês aqui. Esses irmãos que vocês acham que estão embriagados, esses irmãos não estão embriagados, porque ainda está na parte da manhã, está no dia da manhã. E ele vai discorrendo sobre todas essas coisas. E ele fala: olha, Jesus aqui vocês crucificaram, Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira. E Pedro ele vai discorrendo até chegar nesse ponto aqui das primeiras conversões. E Pedro, ele vai falando com clareza acerca de tudo aquilo que Jesus estava manifestando naquele tempo. Irmãos, há uma coisa que, como prática de regra e fé, nós precisamos seguir, que é o quê? A nossa vida, ela tem uma ponte estabelecida, e a ponte pela qual nós caminhamos precisa ser a palavra de Deus. Os apóstolos aqui, eles mantiveram firmes na sã doutrina, e nós devemos seguir essa linha, nós devemos seguir essa ordenança. E quando Pedro fala para eles, eles perguntam para os apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro vai lá e orienta eles: olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Ou seja, a primeira porta de entrada no reino de Deus é arrependimento. Porque se não houver um arrependimento no nosso coração, como nós vamos corrigir a rota se não tem um arrependimento genuíno? Eu só me arrependo daquilo que eu reconheço que está errado. Se nós não tivermos essa consciência, não tem mudança de rota. E Pedro fala para eles: olha, vocês precisam se arrepender e vocês precisam ser batizados em nome de Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês recebam o Espírito Santo. Isso aqui foi a ênfase das primeiras conversões. Então a porta de entrada quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, o arrependimento ele precisa tocar a nossa vida. Você quer ver algo assim terrível? Você olha para a prática da igreja ao longo do tempo. Isaías, quando ele teve um contato com a presença de Deus, qual foi o sentimento que tomou conta de Isaías? Ele disse a seguinte coisa: olha, ai de mim. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós nos sentimos indignos. E isso não é motivo de separar a gente de Deus, não. Isso é um reconhecimento da nossa natureza, e que pela graça do sangue de Jesus nós fomos comprados, lavados e remidos. Mas precisa haver essa consciência. E queridos, a partir do arrependimento tem um segundo efeito que a pregação do Evangelho ela precisa alcançar, que é o quê? A nossa descendência. O Espírito Santo, quando veio aqui em Atos 2, o que aconteceu? Aquele povo que estava reunido, eles foram cheios da presença do Espírito. E o interessante, quando eu falo da nossa descendência, ela ser alcançada, não tem como eu não lembrar da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E Paulo vai dizer a seguinte coisa lá para Timóteo. Paulo vai falar para ele: olha, eu me recordo da fé sincera que há em ti, que primeiramente habitou na tua avó Lóide e depois habitou na sua mãe Eunice. E ele fala: desperta o dom que há em ti. Ou seja, queridos, a pregação do Evangelho, a vida de Deus fluindo, vai nos tocar, vai nos transformar, e esse fluir de Deus vai tocar a nossa casa. Nós somos responsáveis por isso. E muitas vezes nós achamos que um exemplo,
você chega para uma pessoa e você fala assim: como é que você está? Não, eu estou bem, graças a Deus e tal, e você faz uma reflexão. A vida do Espírito está fluindo no seio familiar. Nós precisamos fazer essa perspectiva, porque a presença de Deus toca a nossa vida, toca a nossa família e vai tocando, incendiando aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que abrem o coração para isso. Então, o arrependimento e depois o avanço da nossa família ser alcançado. Alguém tem que dar o primeiro passo. Quantos de nós vemos aqui, assim, que nós somos a primeira geração de cristãos da nossa família? Tem muitas pessoas que a primeira geração de crente na família foi a pessoa. E ela, a partir disso, ela tem uma responsabilidade de ir propagando o evangelho dentro da família. Quem vem já de um berço cristão, tudo é mais fácil. Você pega uma criança que ela cresce ali sendo orientada à luz da palavra, essa criança assim, vai se tornar um adolescente, vai se tornar um homem, e é pouco provável que se desvie da fé. Tem as exceções, nós sabemos disso, mas quando já é construído desde pequeno, a probabilidade disso acontecer é muito menor. E dentro disso tudo, a nossa vida cristã, no finalzinho aqui do versículo 40, vai estar dizendo a seguinte coisa aqui: salvai-vos dessa geração perversa. Irmãos, nós vivemos nos dias onde algo poderoso e valioso tem se perdido. Você sabe por quê? Nós estamos num período de decadência na história da igreja, porque uma palavrinha muito pequena tem ficado de lado, chamada temor. Muitas vezes nós normatizamos o pecado, e eu fico assustado quando nós normatizamos o pecado, querendo usar a Bíblia para isso. Nós precisamos ter essa consciência. Irmãos, nós não devemos ter uma vida segundo os padrões desse mundo. Hebreus vai estar falando sobre um processo de santificação, a qual nós vivemos dia após dia. Você sabe quando o processo de santificação ele vai acabar na nossa vida? Na verdade, ele vai até o último suspiro nosso. Dia após dia, nós estamos no processo de santificação. O Senhor não, o Senhor ele é santo, ele está na condição, ele é, mas nós estamos no processo. Nós estamos nesse processo de crescer na graça, de crescer no conhecimento, de crescer, caráter ser moldado, e nós precisamos mergulhar nisso. E essa santificação acontece todos os dias da nossa vida. Agora, o que impede esse processo de santificação da nossa vida? Eu vou te dar um exemplo básico aqui de algo que dá muito ruim. Você sabe o que é? O orgulho, quando ele preenche o nosso ser. Nós precisamos manter essa humildade no nosso coração, de que nós estamos em reforma, de que nós estamos passando por esse processo de santificação. Então, irmão, nós não somos melhores que ninguém. E um outro ponto aqui que abrange o coletivo, e nem tampouco a nossa congregação é melhor do que outra congregação. Nós precisamos entender que existem várias expressões do corpo de Cristo e que são irmãos nossos em Cristo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês pegam uma igreja histórica, você chega na igreja presbiteriana, você chega na igreja batista, você chega numa congregação da Assembleia, numa congregação da Deus e Amor. Eles têm a identidade teológica deles, eles são nossos irmãos em Cristo. Só que cada um flui na medida que Deus deu. E a gente precisa entender a cada dia, primeira coisa aqui, o primeiro passo, qual é a minha essência no corpo de Cristo? Segundo, qual a essência coletiva da congregação a qual eu faço parte? Porque, irmãos, se nós não entendermos a essência individual e a essência coletiva, a gente vive uma vida inteira na sombra dos outros, copiando o que os outros estão fazendo. Só que Deus deu uma graça para cada pessoa, para cada indivíduo, e deu uma graça para cada congregação local. Deus ele vai derramar uma graça para que essa congregação sirva as outras partes do corpo de Cristo. E isso nós vamos servir os outros. Nós precisamos entender isso. E uma outra coisa, dentro
dos dias que nós vivemos, essas narrativas, né, que nós vivemos, que hoje, principalmente em rede social, fica muito aquela coisa da narrativa da opinião pessoal. O Evangelho ele não se trata de uma opinião pessoal, mas o Evangelho ele se trata de uma vida centrada em Cristo. Logo, a construção da comunidade não é com base no que eu penso, não é com base no que a liderança pensa, não é na base do que qualquer irmão pensa. A base da igreja é ser fiel à visão celestial que Deus deu, é a palavra de Deus. Porque senão o que acontece? Nós vemos tantas ramificações, porque Deus pode me dar uma palavra pessoal para mim, e eu querer transformar essa palavra pessoal, e eu falo, vou abrir uma congregação porque eu recebi uma palavra de Deus. Mas e se essa palavra é pessoal? Como é que eu vou pegar algo pessoal e querer transformar em coletivo? Como é que funciona isso? Não funciona. Então, sempre a base de toda a construção do corpo de Cristo vai ser com base na revelação do Senhor, vai ser com base na palavra de Deus, e com base nisso a visão de uma comunidade local ela vai sendo construída. E é assim desde o início de que igreja é igreja, e com a gente não é diferente, todo mundo caminha dessa forma. Agora, nós falamos aqui sobre as primeiras conversões, e o importante, irmãos, Deus é quem dá o crescimento, não somos nós. Isso não é obra de mão humana. Quando vira obra de mão humana, Cristo está longe. Então nós precisamos tomar cuidado para não usurparmos o lugar da cabeça da igreja, que é Cristo. E falamos sobre aqui o cotidiano da vida cristã, e vai falando sobre salvar dessa geração perversa. Irmãos, quantos irmãos no meio do corpo de Cristo, na face da terra, estão olhando para o Evangelho segundo o que querem ver? Aí você pode pensar assim, mas pastor, toda hora vocês falam a mesma coisa, né? É igual criação de filho, irmão. A maioria aqui tem filho pequeno aqui, sabe a angústia que é, não sabe? Você fala o que faz, vai lá e faz. Essa semana eu falei, David falou que a Ana Beatriz vai dormir, e ela na teimosia não foi, vai dormir não foi, arrebentou a cabeça na parede, glória a Deus e aleluia. Vai lá, minha filha, faz de novo. Porque você ensina, mas não vai, ensina, mas não vai. Aí você tem que deixar e ir embora, mas vai dar certo. E para a gente entrar aqui, para a parte aqui, ponto 3 aqui, que é o estilo de vida de uma comunidade apostólica, nós vamos ler aqui do 42 ao 47, de Atos 2, que diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. E todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Falei há pouco, né? É o Senhor quem acrescenta. Aí eu quero colocar alguns pontos aqui para você. É o seguinte: quando nós falamos sobre vida de comunhão, até quando você olhar para o nome da congregação, Koinonia, não está relacionado a uma placa, mas está relacionado a um estilo de vida. Que placa, a gente pode mudar a placa todo tempo. Você pode botar a placa que você quiser, mas a questão é, e a essência está sendo gerada? O X é isso. O X da questão. A essência. Então vamos lá. A forma que vivemos no dia a dia diz muito a nosso respeito. Como que pensamos, como que agimos, a ótica que interpretamos a palavra, todo esse conjunto chama-se estilo de vida. E o nosso estilo de vida cristão precisa ter o ponto inicial das verdades contidas na palavra. Irmãos, é muito constrangedor
quando alguém pergunta para nós e fala assim: poxa, pastor, me dá uma indicação de uma congregação, que eu estou morando em tal lugar, você conhece alguém aqui? E nós falamos assim: poxa, irmão, procure uma igreja bíblica. Parece que é um negócio estranho, parece, mas tem igreja que não é bíblica. Graças a Deus a maioria é bíblica, mas tem lugar que não é bíblico. Aí olha o constrangimento do pastor ter que falar para o outro irmão para procurar uma igreja bíblica. Porque, irmãos, ao longo do tempo, a igreja ela foi abraçando uma pauta humanista. A igreja ela foi abraçando uma pauta assistencialista. E você sabe o que foi acontecendo com isso? Cristo foi ficando lá debaixo do tapete. A igreja, a essência da igreja é cristocêntrica. A igreja ela não pode ser conhecida pela obra da justiça social que ela faz. A igreja ela não pode ser conhecida pela boa música que ela tem. Ela não pode ser conhecida porque ela tem bons pregadores. Ela precisa ser conhecida porque Cristo é propagado. Cristo é ensinado às pessoas. O Evangelho é ensinado às pessoas. Porque senão a gente pega um monte de pilar que não deve. E eu não estou dizendo, irmão, também que a igreja não faça essas coisas não, tá? A igreja ela pratica justiça social. A igreja ela pode ter bons pregadores e deve ter. A igreja tem que ter, deve ter uma boa equipe de música, mas a igreja ela é cristocêntrica. E todo o nosso serviço ao redor de Cristo coopera para isso. Isso que nós precisamos trilhar. E a igreja do primeiro século ela tinha alguns aspectos bem importantes. E a gente precisa observar como a vida coletiva da igreja ela funcionava. A primeira coisa é que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Os apóstolos eles faziam o quê? Eles pregavam a palavra, eles pregavam a Cristo. Eles não pregavam para a autopromoção deles. Eles não pregavam para que o nome deles fosse posto num banner. Eles não edificavam a igreja para encher a boca e falar: meus discípulos. Não existe meus discípulos. Existem os discípulos de Jesus Cristo. E todos nós, juntos, somos ovelha do rebanho de Jesus. E às vezes existem umas nomenclaturas, e às vezes não é nem de maldade não, irmão. Mas nós precisamos corrigir algumas nomenclaturas. Quando nós dizemos assim: olha, meus discípulos. Irmão, já falei muito disso. E graças a Deus eu fui muito exortado para corrigir essa fala. Que o discípulo é de Cristo. Ou quando nós convidamos alguém para vir à igreja, nós falamos assim: vamos lá na minha igreja. Mas nós temos igreja. Por quê? Porque nós precisamos entender o quê? Eu, mais uma vez, entendo que não é por vontade, mas nós devemos dizer o quê? Vamos lá na igreja que eu congrego. Porque a nomenclatura, muitas vezes, ela diz o que está no meu coração. Eles perseveravam na comunhão. Irmãos, a igreja primitiva, os irmãos eles estavam lá compartilhando o pão, compartilhando as orações, e todos os dias no templo e de casa em casa. Ou seja, o estilo de vida da igreja apostólica, ele tem a ver com nós desenvolvermos vida fora das reuniões da igreja. Eu não acredito no estilo de vida de igreja aonde nós só temos comunhão aqui. Na verdade não tem. Nós nos vemos aqui. Nós cultuamos ao Senhor juntos aqui. Mas a comunhão, ela vai sendo gerada fora. Na hora que você vai tomar um café, na hora que você vai jantar, a comunhão ela vai aprofundando. Vocês estão entendendo? E um lugar onde a comunhão tem sido lixa com lixa, ferro com ferro, tem sido na reunião caseira. Porque na reunião caseira diferente da dinâmica do culto público. Na reunião caseira os irmãos são participativos. Cada um fala um pouco, cada um traz uma palavra, cada um canta uma música, salmos, enfim. É nesse lugar que nós aprofundamos a aliança. Se não for nesse lugar, e a comunhão diária, irmãos, não rola. Não rola. Vira e mexe, nós batemos aqui na mesma tecla. Não há interesse no nosso coração de viver preenchendo a agenda da igreja. A agenda da igreja sem vida de comunhão tem nada feito. A gente só toma aqui animando a terra. Mas a vida de Cristo não flui.
Então, o nosso interesse não tem a ver com eventos, mas tem a ver com a vida de Cristo fluindo no partir do pão e nas orações. São essas 4 coisas da igreja apostólica: perseverar no ensino dos apóstolos, perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente precisa caminhar nisso. E dentro disso, por que a vida de Deus, você já parou para se perguntar, por que a vida de Deus fluía com tanta ênfase e com tanta força? E isso não é só aqui na igreja primitiva, não. No tempo lá atrás do Antigo Testamento, naquela época dos profetas, dos sacerdotes, fluiu com muito poder também. Vocês já pararam para pensar o porquê que isso acontecia? E baseado aqui nesse contexto de Atos dos Apóstolos, eles faziam algo, cara, que era o seguinte: muitos sinais se manifestavam no meio deles, mas tinha um porquê. Versículo 43, havia temor. Nós precisamos resgatar o temor e a reverência no nosso coração ao Senhor. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Irmãos, vamos ser sinceros, a dor do outro precisa me importar, porque se a dor do outro não me importa, eu estou mais doente do que quem está doente. Eu sair daqui, ou qualquer um de nós, e saber que tem um irmão no nosso meio que está passando dificuldade, e eu ir para minha casa, sentar com a minha família à mesa e comer, e saber que tem alguém que está faltando, e fingir que nada está acontecendo, tem alguma coisa de errado. Talvez espiritualmente nós estamos doentes. Nós precisamos ter essa reflexão. A dor do outro precisa nos tocar, senão dá muito problema. E o texto aqui é bem claro: todos os que criam, não todos de forma genérica, de qualquer jeito, mas todos os que criam tinham tudo em comum, e eles perseveravam, aqui no versículo 46, perseveravam de comum acordo todos os dias no templo e no partir do pão das casas, e comiam com alegria e simplicidade de coração. O estilo de vida da igreja apostólica é um estilo de vida onde a comunidade tem unidade no espírito, tem um só coração, e a bênção de Deus vai fluir no meio disso. O espírito da profecia vai fluir no meio disso. Os dons vão fluir no meio dessa dinâmica. Irmãos, muitas vezes nós repetimos incansavelmente as mesmas coisas, porque se faz necessário. Paulo, ele fala determinada vez, ele fala: olha, eu não me esquento de repetir as mesmas coisas diversas vezes, mas isso é segurança para nós. E dentro desses livros, esses 2 livros que eu tenho olhado o Comunhão, um dos autores diz o seguinte: a comunhão verdadeira é quando eu olho para o próximo e encontro Cristo nele. Porque é só uma pessoa que tem Cristo? Não. Todos temos a vida do Senhor fluindo dentro de nós. Então eu preciso olhar para o meu irmão e ver a vida de Deus fluindo através dele. Aí, juntos como pedras vivas e casa espiritual, nós vamos poder falar igual a igreja falou em Atos 15, quando eles estavam orando para enviar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Você sabe o que eles falaram? Eles falaram a seguinte coisa: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Por que eles falaram parecia bem ao Espírito Santo e a nós? Porque havia um comum acordo e havia unidade no coração, e o Espírito, ele se conecta nisso. Isso parece ser algo básico, mas não é, profundo. Aí eu fico pensando, esses dias eu buguei com isso. Eu falei: cara, como nós conduzimos a vida da igreja? Aí a gente para pensar, olha para a Bíblia. Pô, será que nós estamos dizendo, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? Porque para parecer bem ao Espírito Santo e a nós, precisa haver uma vida de Deus fluindo. Por isso que nós preservamos pelo seguinte: a unidade do Espírito. Por isso que nós preservamos o seguinte: uma comunidade apostólica um apacenta o coração do outro.
Numa comunidade apostólica não pode haver isolamento. E quando nós paramos para pensar isso, irmãos, a igreja que vai preceder a volta do Senhor, ela vai ter assim, tranquilidade para dizer: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Porque havia clareza, havia oração, havia temor. E é isso, irmão. Muitas vezes nós achamos que a vida cotidiana da igreja é o culto, a reunião de domingo. Não é, faz parte. Nós achamos que a igreja, a totalidade da igreja é na reunião caseira. Não é, faz parte. E Cristo, ele precisa estar no centro de todas essas coisas. Tudo. Nada nós conseguimos edificar com a força dos nossos braços, mas é o Espírito Santo. Você quer ver algo que nós dizemos muito? Nós dizemos assim: olha, eu faço a obra do Senhor. Você sabe o que eu configuro quando alguém fala para mim que está fazendo a obra do Senhor? Qual é a configuração que eu tenho no meu interior? A configuração o irmão, ele está dizendo para mim o seguinte: olha, eu estou cooperando com aquilo que o Senhor construiu ao longo dos anos. Eu não sei quem aqui viu, eu não sei também se a gente postou no grupo da igreja uma série, não, é documentário, né? Documentário, A Fé Não Fingida, né? Que eram pessoas assim de diversos lugares e pegaram o pessoal do sertão à cidade, pegaram o pessoal assim de uma parte de linha teológica a outra, mas algo ali nós conseguimos ver em todo mundo que estava sendo entrevistado: a vida de Cristo. Tu chegou a ver dessa mão? 2 vezes? Você viu a do rapaz que ele roda o sertão todinho na moto? Irmão Cícero. Ele é um camarada que ele roda o sertão inteiro. Então a moto parece que não aguenta o peso do dormir com aquele microfone grande que ele coloca. Eu estava olhando e falei: Senhor, guarda para não pegar fogo nessa motoca velha dele. Mas por que, irmãos? Esses irmãos, nós pegamos assim os irmãos de mais idade, tem essa coisa de perseverar na fé, nessa doutrina. A gente hoje, às vezes a gente escorrega muito nisso, talvez pela facilidade que nós temos. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Quem aqui acorda pela manhã e não tem vontade de trabalhar e não vai trabalhar? Quem aqui faz isso? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui acorda de manhã e em alguns dias dá vontade de não ir trabalhar? Sim, tem que ser sincero. Beleza. Agora, vamos lá. Uma outra pergunta. Aí nós vamos trabalhar querendo ou não, né? Com doente ou não doente, vamos lá viver o negócio. Semana passada eu vivi a base do antigripal e da dipirona de uma grama. Eu vivi. Domingo passado eu estava aqui só pela misericórdia. Eu até que eu já ia direto. Dá para trazer. Aí, a pergunta se com as coisas desse mundo nós somos fiéis, por que nós somos infiéis com o Senhor? Eu acordo de manhã, deu um tupicão no dedo do pé, eu não vou pro culto. Isso é desonra, irmão. Eu não estou dizendo, irmãos, quem está trabalhando, eu não estou dizendo quem está lá doente, está mal, não estou dizendo isso não, irmão. Eu estou dizendo das desculpas que nós criamos para nós mesmos. Você entendeu? Que nós entendemos que tem irmãos que têm compromisso de trabalho e tem que ir lá trabalhar, tem que sustentar a família. Eu entendo que tem irmãos que adoecem e saem de boa, irmão. Crise zero com isso. O problema é as desculpas que nós inventamos. Você sabe por quê? Quando eu dou um tupicão no dedo do pé, ou quando eu acordo com uma dorzinha de cabeça e eu não vou para a igreja, eu sou o maior cara de pau do mundo. Porque eu estou doente com uma febre de 40 graus e eu não deixo de ir para o aniversário. E aí? Não, eu sim, foi um modo geral, eu não gosto de aniversário não. Meu vovô não gosta não. E aí, irmãos, por que nós somos fiéis às coisas desse mundo e somos infiéis com Deus? E às vezes é duro a gente falar essas coisas, mas é vida. É vida. Uma pessoa que só bate no nosso ombro e concorda com tudo, tem algum problema. Essa pessoa não é o nosso amigo. Nós precisamos, irmãos, assim, olhar de verdade e ter
no nosso coração uma disposição de ser fiel ao Senhor naquilo que é eterno, porque aquilo que nós precisamos aqui é de trabalhar, de sustentar a nossa família. Eu não estou dizendo isso é errado, não, pelo amor de Deus, você tem que trabalhar, todos nós devemos sustentar a nossa família. Hoje o estilo de vida das famílias normalmente trabalha o marido e a esposa para conseguir ter algo melhor. Está tudo correto por isso, irmãos. É a vida ordinária do dia a dia que nós devemos cumprir. Agora, o que não está certo é a gente negociar. A gente às vezes tem um pique para fazer coisas desse mundo, mas não tem um pique para adorar o Senhor. E aí? Aí está tudo errado, irmãos. Aí eu preciso me fazer uma pergunta: até que ponto o Evangelho me tocou? Que essa semana um irmão me fez uma pergunta, passageiro que eu peguei na rua, ele falou assim: o que você acha que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão convertidas ou convencidas? Aí eu falei: não sei, irmão, fala o que você pensa. Aí ele falou: olha, eu acho que assim, tem pessoas convertidas, muitas, mas também a gente tem uma grande parte de pessoas convencidas. Eu falei: eu concordo com você. Por que, irmãos? Servir a Cristo, a comunhão profunda com Cristo é quando eu não tenho Cristo no meu coração, de botar o meu projeto de lado, o meu plano de lado, para viver o plano de Deus. E eu acredito piamente, profundamente, que dentro da nossa obediência ao Senhor, Ele vai abrir espaço para que nós possamos fazer o que nós devemos fazer na nossa vida particular. Eu acredito profundamente nisso. O ponto, o X da questão é: a igreja do primeiro século e até no próprio Antigo Testamento, havia-se uma reverência para o que era de Deus. Havia uma disposição na vida dos irmãos, assim, se eles tivessem que ser mortos, eles iam ser mortos por amor ao Evangelho. E a gente está machucado para isso. Muita coisa. Eu sei que a reforma da igreja vai acontecer. Inclusive esse livro ele fala disso. A comunhão nossa de cada dia, ele fala sobre a reforma da unidade da igreja. Isso vai acontecer, mas o nosso coração precisa estar aberto para essa coisa acontecer. Precisa estar aberto. Cristo, irmãos, quando Ele habita na centralidade da nossa vida, e todos nós, irmãos, temos o nosso ponto de dificuldade. E eu tenho falado muito nesses dias, o que mais vai cortar na nossa carne não é renunciar ao pecado, é renunciar ao que é lícito. Que renunciar ao que é pecado não é renunciar ao que é pecado, é renunciar aquilo que não é pecado. Você já parou para pensar nisso? Aí você vai ver um outro irmão fazendo, mas não tem problema. Deus não falou com aquele irmão que ele não pode fazer aquilo. Deus falou individualmente com você. E qual a resposta que você vai dar para isso? Você já parou para pensar, renunciar o que é lícito? E muitas vezes nós não temos essa disponibilidade no nosso coração de ter essa renúncia do que é lícito. E nós vamos ver uma igreja apostólica, uma igreja profética, se movendo no poder de Deus, se movendo na pregação do Evangelho, envolvida na grande comissão. E o meu medo eu não quero ser alguém que vai estar olhando para isso como um espectador. Eu quero estar dentro. Eu quero estar envolvido nisso. Mas e se a perseguição chegar, tiver que morrer? Irmãos, a nossa fé precisa caminhar para um lugar. Da mesma coisa, como Paulo falou: olha, eu me gasto e vou deixar ser gasto com o Evangelho, ainda que minha vida seja derramada como uma oferta de libação. Nós precisamos estar em Deus, de verdade, e com a nossa fé precisa ter essa firmeza no coração. Hoje nós estamos aqui nesse exato momento, com liberdade. Hoje no Brasil nós não temos perseguição religiosa, nós temos liberdade para cultuar aqui, nós temos liberdade para montar os instrumentos mais tarde e fazer um culto ao ar livre. Temos ou não temos? Temos! E com toda a liberdade que nós temos, eu acho que o pior câncer nosso é ter tanta liberdade. Eu acho que assim, quando a coisa começar a apertar, vai ficar gostoso o negócio. Que aí a gente vai ter uma postura diante de Deus. Ou não. Ou não.
esse próprio autor do Vida em Comunhão, esse camarada na época dele lá, ele batia muito forte com algumas coisas, ele era um pastor luterano, um teólogo luterano, e esse camarada, você sabe qual foi o destino dele? Você chegou a ver? A forca. Aí o cara morreu enforcado e está falando sobre o Vida em Comunhão. E aí? João, na ilha de Patmos, estava lá isolado, estava tendo a revelação de Cristo. Estevão estava para ser morto, estava vendo os céus abertos. Aí você pode falar para mim, quando eu falo de Jesus, você pode querer apelar, não, pô, é Jesus, mas Estevão estava lá um quebrado, estava sendo apedrejado, ele estava vendo os céus abertos. Isso fala, você sabe do quê? Que nós vivemos na terra, mas entendemos que aqui não é o nosso destino final. O nosso lugar é a pátria celestial. Por isso nós nos mantemos firmes no Evangelho. Nós nos mantemos firmes na sã doutrina, não é uma doutrina misturada. O nosso coração não pode ficar duelando dentro da gente. Não deixou. Eu flerto aqui no meio de semana com o pecado, mas no domingo eu vou me vestir de crente, terça eu vou me vestir de crente, eu vou para a igreja. Isso aqui, irmão, essa pregação de hoje não tem teologia, não tem nada técnico aqui, é prática de vida. A igreja precisa de prática de vida. A igreja precisa de viver o Evangelho. A igreja, ela vou fazer das minhas palavras, a palavra da Sermão de Curitiba. A igreja, ela é monotemática. E o tema da igreja é o Evangelho. Se os irmãos, se ninguém estudasse teologia, mas focasse na palavra, no Evangelho, a gente não ia ver um monte de aberração que a gente está vendo na vida da igreja. O Evangelho. Grava isso. A igreja, ela é monotemática. E o tema da igreja é o Evangelho. Somente isso. E nós vamos conseguir ser fiel ao Senhor até o fim. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para orar? E assim, irmãos, sempre grave algo no teu coração. Nós estamos prezando por um pregamento genuíno do Evangelho. Nós gastamos a nossa vida por uma pregação genuína do Evangelho. E com isso eu não estou falando para os irmãos que em algum momento, como seres humanos, nós não vamos errar. Vamos errar sim. Mas nós precisamos prezar por isso. Então se incomode. Se incomode. Deixa o Espírito Santo sondar a sua vida, aonde a reforma precisa acontecer. Nós precisamos buscar isso. Porque assim, querer buscar a Deus na hora do aperto, isso é uma grande falha nossa. A hora que o cinto aperta para a gente tem mais o coração quebrantado para a oração. A gente é mais voltado para a palavra. Mas isso é vergonhoso para a gente, porque isso precisa acontecer a todo tempo. Amém? Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, Senhor, gera em nós, Senhor, uma convicção firme do Evangelho puro, Senhor. Gera em nós, Senhor, convicção. Abra os nossos olhos para que nós possamos estar olhando para a consumação de todas as coisas, Senhor, que é as bodas do Cordeiro, e que isso impacte a gente de tal forma que a nossa postura hoje e agora vai mudar, Senhor. Que a nossa vida no presente vai ser impactada, porque nós estamos olhando para a consumação de todas as coisas. Senhor, nós cremos que o Senhor é a pedra angular. Nós cremos que o Senhor é a pedra de esquina que sustenta a tua igreja em toda a face da terra. Nós cremos pelo Espírito de que vai haver um derramamento poderoso da tua presença nos últimos dias. E nós te pedimos, Senhor, faz-nos participantes disso. Faz-nos participantes disso, Senhor. Senhor, esquadrinha o nosso coração, esquadrinha, Senhor, a nossa vida. Senhor, como sempre nós temos dito, nós nos colocamos como um vaso na mão do oleiro a ser moldado, Senhor.
Nós nos submetemos a ser moldados por Ti. A nossa vida é Tua, Senhor. Senhor, que o nosso coração se incline para nós crescermos em Ti, Senhor. Crescermos em obediência, crescermos em devoção, Senhor. Crescermos em entrega da vida. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. É o que nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus.